O desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, afirmou nesta segunda-feira ao Conselho Nacional de Justiça que foi vítima de armação no episódio em que foi flagrado humilhando um guarda municipal em Santos. Todo mundo se lembra dessa cena, desse flagrante. Esse transtorno todo aconteceu porque Siqueira estava sem máscara e se recusava a utilizá-la. Bom, vamos abordar a questão de forma jurídica mais específica, que envolve o assunto. Para isso a gente recebe muito gentilmente o advogado penal, doutor Leonardo Pantaleão. Bom dia, doutor. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Prazer nosso, valeu. Doutor, então o caso gerou manifestações no Tribunal de Justiça de São Paulo, na Corregedoria Nacional de Justiça. O que se pode esperar daqui para frente para que esse caso não caia, como outros, no esquecimento e deixe de ter as possíveis e justas consequências? Aliás, na análise do senhor, o que o senhor vê de mais grave no flagrante? Olha, ali, claro que tudo depende de uma apuração em relação ao caso concreto, se analisar todos os prismas para que se possa dar, inclusive, o direito de defesa, não só do desembargador, mas também dos agentes públicos envolvidos. O que se demonstrou num primeiro momento é a possibilidade do desembargador ter incorrido, inclusive, na prática de crimes. Nós temos ali um crime de abuso de autoridade, supostamente caracterizado, a partir do momento em que ele invoca o cargo público que ocupa para descumprir uma determinação legal ou, eventualmente, até obter algum tipo de privilégio pessoal de não uso da máscara, que é uma medida obrigatória em Santos. Então, essa é uma primeira vertente. A partir do momento em que ele também ofende a honra daquele guarda civil, o chamando de analfabeto, ele também estaria ali praticando um crime contra a honra daquele agente, portanto, ele também poderia ser penalizado criminalmente por essa ofensa pessoal, por essa ofensa direta praticada. Além disso, nós temos outros desdobramentos. Por exemplo, a própria determinação do corregedor do Conselho Nacional de Justiça foi muito clara de que aquele comportamento seria um comportamento que não se espera de alguém que ocupa aquela função. Portanto, ele estaria ali descumprindo e praticando infrações de natureza disciplinar. Então, existe uma outra vertente de responsabilização que é no âmbito administrativo. Além dessa situação, também eu aponto mais duas. Esse ato pode, supostamente, caracterizar um ato de improbidade administrativa, portanto, ele também poderia responder civilmente perante o Estado, e mais do que isso, uma ação de indenização por dano moral também causado àqueles agentes. Olha o tamanho da confusão, hein? Quando o senhor fala sobre improbidade administrativa, o que significa, em qual momento se encaixa na questão? A improbidade administrativa, como o próprio nome sugere, é aquela conduta do agente público que ela é improba, que ela é aquela conduta reprovada moralmente para aqueles que exercitam ou que exercem determinadas funções, como é o caso do desembargador. Então, como ele é um agente representante do Estado, aquela conduta é incompatível com a sua função. Automaticamente, ele gera um dano à imagem do próprio poder público. Consequentemente, ele pode ser cobrado por isso. Certo. Vamos analisar um pouquinho mais a situação. Tem um momento do flagrante em que ele, o desembargador, diz que decreto não é lei, que por isso ele também se recusaria a colocar a máscara. A questão toda não se atém apenas ao fato dele não ter colocado a máscara, né? Mas sim justamente pelo seu comportamento e forma de conduzir ali a conversa diante da abordagem. Sem dúvida. Eventualmente, ele não concordar com uma determinação vinda por meio de decreto, onde ele pode invocar aquela situação de que ninguém é obrigado a cumprir ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e que decreto não seria lei, portanto não estaria se enquadrando naquela obrigatoriedade. Isso é uma discussão que não compete àquele momento, é algo que não se espera de um desembargador, por isso toda essa repercussão do caso, porque imagina-se que uma pessoa que ocupa essa função tenha um equilíbrio emocional, tenha um equilíbrio para poder discutir isso sem partir para atos ostensivos de violência, seja ela moral, seja ela até mesmo física, ou em atos de absoluto desrespeito, como, por exemplo, pegar uma multa que foi lavrada por alguém que estava investido naquela tarefa, portanto, a abordagem é uma abordagem lícita, e aí ele rasga aquela multa, amassa
abraça, joga no chão e vai embora. Então, por conta disso, esse comportamento intempestivo de um desembargador é que acabou gerando toda essa discussão e a repercussão do caso. Pois é, e é uma lástima justamente porque um desembargador poderia estar nesse momento dando um exemplo, colaborando com toda a situação, cooperando, e isso não quer dizer obrigatoriamente, como a gente comentava, vestindo necessariamente a máscara. Agora, a princípio, depois que o caso ganhou grande repercussão, o desembargador pediu desculpas ao guarda, que se disse muito magoado, disse que não aceitava essas desculpas, inclusive o guarda posou para fotos, para reportagem junto com seus filhos, crianças pequenas mesmo, que se disseram muito magoadas também pelo pai quando assistiram a cena. Então, desculpas não seria o suficiente para resolver essa situação. Agora o desembargador alega que ele foi vítima dessa situação, que a abordagem teria sido armada para ele. Essa acusação é bastante grave e, por sua parte, o desembargador teria também que provar isso? Sem dúvida, toda vez que há uma alegação dessa natureza, quem alega tem que provar. Isso é um princípio básico do direito brasileiro. Então, ele está no seu exercício de defesa, claro, é um direito que é inalienável, ele tem essa possibilidade, porém, para que ele possa trazer credibilidade a essa versão, ele tem que apresentar elementos que gerem a essa convicção e que demonstrem que, na verdade, ele estava ali reagindo a uma violência que ele teria sofrido anteriormente. Então, esse ônus da prova é dele e ele tem que demonstrar isso. Pois é, e também a gente ouviu falar em discussões sobre o caso, as notícias de credibilidade, dando conta de que, agora como consequências, falando para o desembargador na prática, que ele poderia perder o direito de exercício da profissão. Ou seja, ele se aposentaria com um salário de cerca de mais de R$30 mil, o que não seria exatamente também uma punição. De qualquer forma, como esse caso pode servir de exemplo para outras autoridades, para essa chamada prática da carteirada, da petulância com relação ao comportamento, para que realmente não fique por isso mesmo, não passe em branco esse caso que a gente acompanhou? Casos dessa natureza e qualquer outros, ele acaba sendo a referência a partir do momento que se tem uma punição justa, uma punição na medida daquilo que de fato foi praticado, depois de analisar todos os aspectos, inclusive as teses defensivas. Mas nós sabemos que só existe uma situação possível de inibir comportamentos dessa natureza, é a certeza da punição. É isso que vai fazer, sem dúvida alguma, servir de exemplo para que outras pessoas que pretendessem seguir esse mesmo caminho lembrem no momento de atuar que as consequências podem ser extremamente danosas. Sim. E após esse caso, doutor, também veio à tona, ou vieram alguns outros casos envolvendo o desembargador, casos controversos, como, por exemplo, um deles envolvendo uma colega de magistratura que se disse ameaçada por ele no estacionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em um outro caso, ele teria ordenado a um motorista seu que avançasse sobre uma cancela de pedágio. Esses casos podem ser agravantes neste de agora? Sem dúvida, você começa a montar uma personalidade, né? A personalidade daquele desembargador que, de acordo com o que vem sendo levantado, pode ter aí uma propensão a atos mais impulsivos em determinados cenários. Então, talvez ele pudesse ter ali caracterizado dentro de um cenário disciplinar todos esses históricos e isso, sem dúvida alguma, pesar em desfavor dele. Ok. E para encerrar, doutor, o senhor falava há pouco que também caberia nesse caso uma questão indenizatória civil e disciplinar. Na prática, como seria isso? Ele poderia pagar, dar um dinheiro como indenização ao guarda, por exemplo? Isso, quando nós falamos em indenização por um dano moral causado ao guarda, o nosso ordenamento jurídico dá o direito daquela pessoa ofendida buscar uma reparação. E a reparação, ela é, sim, de caráter monetário. Então, ele entra com uma ação pedindo ao Poder Judiciário que o Poder Judiciário analise a situação e estabeleça um valor que seria um valor adequado para fazer com que o ofensor
se iniba de voltar a praticar isso e, ao mesmo tempo, claro que o objetivo dessa ação não é enriquecer a vítima, né? Mas ela tem que ter ali um equilíbrio estabelecido diante do volume da agressão que ela acabou sofrendo. Então, é no aspecto financeiro, e essa ação corre, inclusive, em varas cíveis, são varas que tratam relacionadas a esse assunto, mas o caráter é pecuniário em relação ao agente público que sofreu essa violência, que sofreu essa ofensa moral. Perfeito. E quando o senhor falou no comecinho da entrevista também sobre crime, a situação de crime presente nessa cena, possivelmente, seria no abuso de autoridade. É bom deixar isso claro. O abuso de autoridade, então, é crime? O abuso de autoridade é crime, sem dúvida. Nós temos aí legislações que tratam dessa conduta e essa é uma das modalidades do crime de abuso de autoridade. Nós temos outras vertentes, mas no caso dele, supostamente, ele se enquadraria a partir do momento em que ele invoca a função pública que exerce para não se render a determinadas obrigações legais ou até mesmo para invocar benefícios, né, privilégios pessoais. Então, isso por si só, invocar o cargo em benefício próprio para se desvencilhar de determinadas obrigações, isso é caracterizador de um crime de abuso de autoridade. Tá bom. E também eu gostaria só de saber, para encerrar também, doutora, a sua opinião sobre essas gravações, né? A gente vive num mundo cada vez mais digital, mas, por exemplo, essa gravação especificamente, parece que foi um colega policial que fez com um celular próprio. A gente vê alguns casos nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, onde na viatura é instalada mesmo uma câmera profissional. O senhor vê isso com bons olhos? Na justiça é aceito, dependendo esse material gravado? Ele pode deixar muito claro uma discussão que poderia levar um tempão ou até mesmo ser interpretada de forma errônea. Por exemplo, se essa discussão fosse para a justiça sem imagens gravadas, o desembargador poderia dizer que ele não falou nada daquilo, que não foi daquele jeito, ou que até mesmo não rasgou papel nenhum. Não, sem dúvida, esse meio de prova é um meio extremamente possível de ser utilizado, até porque não estava camuflado, o desembargador viu que estava ali sendo filmado, até se direcionou ao vídeo em determinado momento. Além de tudo, isso estava num local público, era uma abordagem oficial, e isso é muito importante para a transparência das situações que acontecem na via pública de uma forma geral. A tecnologia veio, tem que ser utilizada, não só através de aparelhos de telefonia celular que tem esses recursos, mas também essas câmeras que existem instaladas nas vias públicas, elas são fundamentais para alcançar a finalidade da prova. Qual é a finalidade da prova? A finalidade da prova é tão somente restabelecer a verdade e a cronologia dos fatos, o que se alcança através dessas filmagens. Muito legal entender, especialmente juridicamente melhor, esse caso que chamou a atenção de todo o país. Eu quero agradecer os esclarecimentos ao nosso bate-papo, ao especialista em direito penal, Dr. Leonardo Pantaleão. Fica aqui o convite para o senhor voltar outras vezes conversar com a gente. Muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer e fico à disposição. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Boa quarta-feira, doutor.